a vocês, um ótimo final de domingo. Espero que vocês tenham tido um domingo abençoado, na comunhão da família, na presença do nosso Deus, tenham desfrutado de um ótimo dia de descanso. E eu convido você a abrir no Salmo 125, apenas o verso 1, um salmo bastante conhecido. Salmo 125, verso 1, que diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Mais uma vez, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. E este versículo faz muito sentido para a gente, porque nós estamos atravessando um momento difícil, Nós achamos que viria 2021 e as coisas começariam a se normalizar, mas a gente vê que não está sendo do jeito que a gente gostaria que fosse, A pandemia ainda está ceifando muitas vidas. Este vírus continua matando muitas pessoas, não só deste vírus, mas de outras tantas enfermidades. E o interessante desse verso é que ele é um verso de peregrinação, uma canção de peregrinação. E quando nós olhamos para a geografia ali de Israel, cercada por vales e montes, montanhas, o povo rumando a Jerusalém, expostos às adversidades, os perigos, do cotidiano da vida, talvez alguns desamparados, entristecidos. Então o salmista fala, talvez ele olhe para o monte de Sião e fala: os que confiam no Senhor são como este monte, que independente das tempestades, que independente da situação, não se abala, mas continua firme para sempre. Não quer dizer que nós não devemos nos abalar com as circunstâncias que nós estamos passando agora, mas há uma certeza para nós que confiamos em Deus, nós não seremos abalados. Aonde você está colocando a sua confiança? É no Deus de Israel, no Deus Criador, no Deus que fez céus e terra, que tem o poder, todo o poder, que é soberano? Ou você tem olhado e colocado a sua confiança nas coisas passageiras deste mundo, nas coisas falíveis deste mundo? Coloque a sua fé, a sua confiança no Deus eterno, e você será como o Monte Sião, que não se abala, mas dura para todo sempre. Amém? Convido você aí na sua casa a fechar os seus olhos e vamos orar ao Senhor Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Pai, pela tua mão, Senhor, que tem cuidado da nossa família, que tem cuidado da nossa casa, que tem cuidado do nosso emprego. Muito obrigado, Jesus. Que o Senhor continue, ó Pai, guardando o teu povo, guardando a tua igreja. E Deus, e que mesmo diante dessa adversidade, mesmo diante das adversidades dessa vida, Pai, que nós possamos olhar para este salmo e nos lembrar, ó Pai, em quem está a nossa confiança: no Deus de Israel, no Deus todo-poderoso, soberano, eterno. E estes que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Deus, que a nossa confiança esteja em Ti, e que Teu Espírito Santo, em momentos, ó Pai Senhor, de fraqueza, de incerteza, possa nos lembrar do Deus soberano, que nos chamou, que nos resgatou, e que diz agora: vocês são meu, eu sou o Deus de vocês, eu sou o Deus que cuida dos seus passos, eu sou o Deus que cuida da minha igreja. Deus, que os nossos olhos, ó Pai, não saiam de Ti,
que os nossos olhos permaneçam fitos no Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Ministério de Louvor, Estado da Igreja, com a paz do Senhor. Como foi dito já pelo pastor Edrei, todos nós estamos compartilhando de uma realidade que nunca vivenciamos antes, essa pandemia. E por vezes nós possamos nos encontrar com um sentimento de medo ou um sentimento de insegurança, porque não sabemos até quando vai essa pandemia. Às vezes nos preocupamos com os nossos familiares, com o nosso emprego, porque isso é algo que nos choca, essa realidade nos choca constantemente quando vemos tanto sofrimento que tem assolado o mundo. Mas essa canção que nós iremos louvar aqui neste momento, ela diz que Jesus é a cura, que Jesus é a cura que nós precisamos, Jesus é a cura que o mundo precisa, que nós vamos louvar isso com fé, e que eu convido você, aí onde você estiver, a fechar os seus olhos, e no momento que nós estivermos louvando e declarando essa canção, que Cristo é a cura, que Ele é poderoso, que nada é impossível para Ele, você possa levantar um clamor aí onde você estiver, um clamor pelo mundo, um clamor pelas pessoas que estão à frente dessa batalha cotidianamente, que são os funcionários da saúde, as pessoas que saem dos seus lares para trabalhar. Que você levante um clamor nessa noite, neste momento, aonde você estiver, através deste louvor, que você levante um clamor ao Senhor e adore a Ele, amém? Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a
nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti, não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Que você, onde você estiver, você possa levar os seus pensamentos ao Senhor. Você possa abrir o seu coração e se derramar a Ele. Sentir o Espírito Santo de Deus te visitar aí onde você estiver, pois a presença dEle é real neste lugar. E eu creio que a presença dEle também é real aí onde você estiver. Deixa Ele te tocar, deixa Ele ministrar no seu coração aquilo que Ele tem para você nesta noite. E adore a Ele. Adore a Ele com palavras que regozijem ao nome dEle, palavras que engrandeçam o nome dEle, palavra que exalte o nome dEle. Abra o seu coração. Eu creio que você tem motivos para glorificar e exaltar o nome do Senhor nesta noite. Creio que você tem motivos de sobra para agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pela sua família, pelo alimento que Ele proveu à sua mesa nesta manhã. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor visite a sua família nesta noite. Louve a Ele, adore a Ele. Aleluias. Poderoso é o Senhor nosso de louvor, digno de louvor. Ele é santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor.
ó Senhor nosso Deus. Digno de louvor, digno de louvor, Ele é santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Continuar tocando na sua vida, que o Espírito Santo possa continuar liberando cura, possa continuar trabalhando na vida dos nossos, através da nossa adoração, através do nosso louvor, e que possamos continuar louvando, engrandecendo, exaltando o nome do Senhor, independente das circunstâncias, da realidade da pandemia que nós estamos vivendo. O Senhor é sempre digno de ser louvado, sempre digno de ser adorado. Foi para isso que fomos criados, para louvor e adoração do nome santo do Senhor. E essa canção, ela diz que lindo, lindo és. E é isso que nós cremos, e é isso que nós desejamos um dia ver, a beleza do nosso Senhor, face a face. Um dia nós cremos que estaremos diante dele, poderemos contemplar toda a beleza e a majestade dele. Então que você declare isso, e onde você estiver, com todo o seu coração, com toda a adoração que há dentro de você, declare: lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Amém? Louvemos ao Senhor com essa canção. Glória eu te dou, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus. Lindo, lindo, lindo és.
te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluias. Assim nós agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu pediria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo de número 25. É um texto bastante conhecido e também um pouco longo, mas nós não vamos ler todo o texto. Nós vamos fazer aqui neste culto uma meditação com relação ao tema que me foi passado, ou seja, como nós estamos no mês de março, é o mês das mulheres, né, comemorativo às mulheres, e nós vamos falar aqui de uma mulher, Abigail, uma mulher que era casada com Nabal, e ela passou por uma situação, e ela vai nos ensinar algumas posições aqui, ela vai nos ensinar algumas circunstâncias e algumas situações que nós enfrentamos na nossa vida. E como então resolver e solucionar alguns problemas. Primeiramente, meus irmãos, vamos ler aqui os versículos 2 e 3 do capítulo de número 25 de 1 Samuel. Em Maaom havia um homem que tinha suas possessões no Carmelo, o qual era muito rico e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E aconteceu que estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Aquele varão se chamava Nabal, e sua mulher Abigail. Era aquela mulher sensata e de formosa aparência. Mas o homem era duro e de más obras, e era da linhagem de Caleb. Somente até aí neste momento. Primeiramente, nós vamos ver aqui que há algumas características relativas a este casal. Primeiramente, o homem se chamava Nabal, como eu já falei. No hebraico significa
insensato, estúpido e tolo. E ele era um homem de má disposições, de atos violentos, de modo que a própria esposa disse que ele era um homem de Belial. O que significa isso? Que ele era um homem de índole má e uma pessoa sem valor. Nabal era mestre no mau humor e a sua disposição era tão má que ninguém podia dirigir-lhe a palavra. Ou seja, ele era uma pessoa que nós chamamos aqui duro de lida, né? E Abigail, ela era uma mulher que no hebraico significa pai da alegria ou exultação. E tratava-se de uma mulher bela, tanto de alma quanto de corpo. Também ela era uma mulher que tinha um bom senso, ela era muito prudente e ela era ponderada. E aqui, meus irmãos, eu já quero abrir um parênteses. Você, mulher, qual é o seu foco? Apenas a beleza física ou somente a beleza interior e dispensa a beleza física? Eu não estou falando que tem que se escolher, eu estou dizendo que nós temos que estar no meio termo, e ela já aqui está nos ensinando, porque a própria Bíblia diz que ela era uma mulher sensata, em outras traduções diz que ela era uma mulher de bom entendimento, mas que ela também era formosa. Então, traduzindo ela cuidava tanto do seu corpo, ou seja, da sua beleza externa, como também da sua beleza interna. Então aqui nós temos já um equilíbrio, e além de tudo, ela era uma mulher prudente, e ela era uma mulher que causava boas impressões nas pessoas. Então, meus irmãos, nós temos aqui que Abigail era uma bela mulher, porém ela estava casada com um homem rústico, provavelmente por causa de suas riquezas e do seu poder. E também aqui há de se dizer o seguinte, que neste contexto aqui, a mulher não era considerada, ou seja, a mulher era nada, era uma propriedade do homem. Então, consequentemente, o que nós entendemos aqui, que Nabal, devido à sua situação, ele tinha esta mulher sobre o seu domínio, sobre o seu poder, amém? Então, nós devemos aqui abrir um outro parênteses, que no mundo de hoje, trazendo para os nossos dias, nós vemos aí as notícias, vemos as situações, há muitas mulheres que são dignas, são mulheres educadas, são mulheres aparentemente bonitas, são mulheres inteligentes, porém, devido à sua situação, elas estão aí sendo muitas vezes sacrificadas, muitas vezes maltratadas, muitas vezes mortas por homens deste naipe aqui, deste estilo, pessoas rústicas, pessoas ignorantes, pessoas duras, pessoas que não têm um mínimo de bom senso. Muito bem, antes de nós entrarmos aqui nas atitudes, nos atos de Abigail, há também de que se fazer um comentário, porque este casal foi visitado por uns homens de Davi. Porque Davi, nesse contexto aqui, lá em Naom e lá no Monte Carmelo, Davi era um tipo de um homem que tinha um exército formado por 600 homens, e ele fazia um papel de protetor daquelas pessoas lá, daquelas casas, daquelas residências e daqueles rebanhos. E ele então manda uma comitiva até a casa de Nabal, para falar com Nabal e para pedir uma ajuda, para pedir alguma coisa em termos de alimentação, em termos de dinheiro, enfim, pedir uma ajuda para que ele pudesse manter os seus homens. E Nabal, como ele era, como nós já falamos aqui, uma pessoa dura, uma pessoa arrogante, prepotente, ignorante, não permitia que ninguém lhe dirigisse a palavra, ele de pronto negou qualquer ajuda ao exército de Davi. Se nós formos ler aqui, vamos lá no versículo de número 9. Quando chegaram os jovens enviados por Davi, disseram a Nabal todas estas palavras em nome de Davi e calaram. Quer dizer, fizeram os pedidos, fizeram as solicitações. Nabal respondeu aos jovens enviados por Davi e disse: quem é Davi?
E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem dos seus senhores. Eu hei de tomar agora o meu pão e a minha água e a carne que preparei para meus tosqueadores e dar a homens que nem sei de onde são? Os jovens que Davi enviara voltaram pelo seu caminho e vieram e disseram a Davi todas estas palavras. E se nós formos lá no versículo no versículo de número 13, então Davi disse aos seus homens: cinja cada um a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi cingiu a sua espada, e subiram após Davi uns 400 homens, e deixaram 200 com a bagagem. Então aqui demonstra que Davi não gostou da resposta. Davi ficou bravo, e ele reuniu os seus homens, cerca de 400 homens, e vamos atrás da família de Nabal, e vamos resolver esta situação, vamos lá tirar isto a limpo. E agora, meus irmãos, nós vamos então entrar no nosso raciocínio, na nossa meditação, e vamos ver o que Abigail nos vai ensinar aqui. No versículo de número 18 e 19, veja bem, Abigail ficou sabendo desta situação, porque lá no versículo de número 18, um dos servos da casa de Nabal ouviu as afirmações de Davi e foi correndo avisá-la. Entendeu? Então ela já estava ciente da situação, ela já estava sabendo que Davi vinha vindo com 400 homens para possivelmente matar todo mundo. E aqui eu quero já fazer uma pergunta e já fazer um posicionamento. Você, mulher, quando sabe que algo vai acontecer contra o seu lar ou contra a sua família, qual é a sua posição? Qual é a sua atitude? Você fica esperando as coisas acontecerem? Você parte para tomar alguma providência? Você se desespera? Ou qual é a sua posição? Vamos lá no versículo de número 18. Olha o que Abigail já fez. Então Abigail tomou rapidamente, ou seja, ela não pensou, ela não esperou mais tempo. Não, vou deixar para amanhã, vou deixar para de tarde, deixa para depois, deixa para quando o meu marido chegar, nós vamos conversar. Não, ela tomou rapidamente 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo, e o pôs sobre alguns jumentos, e disse a seus criados: ide adiante de mim, e eu vos seguirei de perto. E nada declarou a seu marido Nabal. Muito bem, então aqui nós já temos um posicionamento. Nós já temos uma atitude dela. Ela resolveu já pegar aquilo que Davi precisava, não era uma grande quantidade, não era suprimento para um exército para 600 homens, mas ela preparou alguma coisa para entregar até Davi, e ela foi rapidamente, ou seja, ela não esperou a coisa se complicar ainda mais, ela não ficou pacientemente vendo as coisas acontecerem. Muito bem, versículo de número 20. E montando em um jumento, desceu por uma parte encoberta do monte, e eis que Davi e seus homens vinham ao encontro dela, e ela se encontrou com ele. Então nota, meus irmãos, que num primeiro momento, o que ela fez? Ela disse para os homens: vão, eu vou atrás e vocês entreguem isso a Davi. Mas aqui nós entendemos que num determinado momento, ou seja, ela mudou a sua estratégia. Porque, olha bem o que diz o versículo aqui.
e montando em um jumento, desceu por uma parte encoberta do monte. Nota que tem um ponto e vírgula, ou seja, vai mudar o sentido do pensamento e da atitude. E eis que Davi e os seus homens vinham ao encontro dela, e ela se encontrou com eles. Então ela chegou primeiro do que os seus servos, primeiro do que os seus empregados. Ela deu uma volta e chegou primeiro. Por quê? Porque ela tomou consciência e no meio do caminho ela viu que a situação era complicadíssima e ela precisava de uma ação rápida, e a ação não podia falhar. Ela estava numa missão para salvar as vidas do marido dela, dos empregados dela, cuidar do patrimônio dela, cuidar da casa dela e cuidar de toda a sua família, porque com a disposição de Davi, ele iria fazer uma carnificina, ou seja, e creio também que ele iria queimar tudo, ele ia levar todo o rebanho, e ia ser um absurdo o que ele iria fazer, porque ele estava com muita raiva, porque ele estava com muito ódio. Então ela saiu à frente e encontrou com Davi. Olha aqui agora um outro ponto muito interessante, versículo de número 23. Quando Abigail viu Davi, rapidamente desceu do jumento e, prostrando-se sobre o seu rosto diante de Davi, se inclinou à terra, lançando-se aos seus pés e disse: Senhor meu, sobre mim seja o pecado, mas eu te rogo que permita que a tua serva fale a teus ouvidos e escute as palavras da tua serva. Muito bem. O que ela fez aqui? Olha que coisa interessante, né? Vamos supor, meus irmãos, que aqui eu vou fazer uma conjectura, tá? Ela era esposa de Nabal. Nabal era um homem rico, e dentro da casa dela, eu creio que ela tinha uma certa autoridade. Por quê? Ela lidava com os servos. Então ela era uma patroa, vamos dizer assim, entre aspas. E aqui, meus irmãos, neste momento, ela deixou tudo isso de lado. Por quê? Qual foi a atitude dela? Novamente, veja que está aqui a palavra rapidamente. Quando ela deu de frente com Davi, rapidamente, ato contínuo, ela desceu do seu jumento, se colocou de joelhos, se colocou com o rosto em terra. O que ela quer dizer isto daí? Não que uma mulher tenha que se curvar sempre, não é isso, não é a questão aqui. Mas ela se colocou na sua posição, ou seja, na posição que aquela sociedade exigia. E ela reconheceu que ela estava diante do rei Davi. Então ela deu a autoridade a Davi, e ela se colocou na posição de servo, que era a posição normal. E quando um servo se colocava diante do seu rei, e se colocava de joelhos nos pés do rei, e se colocava o rosto em terra, o que ela está querendo dizer aqui? Ela estava querendo dizer, ela estava se humilhando, ela estava colocando-se na posição da humildade, para poder se dirigir ao rei. Amém? Então, ela trabalhou com as suas armas, ou seja, ela usou a sua inteligência, porque ela poderia muito bem ficar em cima do jumento, e ela poderia conversar com o Davi de cima do jumento. Sim ou não? Claro que sim. Mas ela rapidamente desceu, rapidamente ela se colocou de joelhos, rapidamente ela se colocou com o rosto em terra, e depois o que ela diz no versículo de número 24? Olha aqui, lançou-se aos seus pés e disse, : Senhor meu, quer dizer, Rei meu, sobre mim seja o pecado. Ela está falando aqui entre linhas,
nós erramos. Ela está se colocando junto com o seu marido. Mas eu te rogo, quer dizer, eu estou lhe pedindo humildemente, insistentemente, que permitas que a tua serva fale aos teus ouvidos e escutes as palavras da tua serva. Olha que coisa interessante aqui, né? Davi, diante daquela mulher prostrada no chão, com humildade, e uma mulher bela, deve ter tido uma visão impressionante. Amém? Ele se assustou, ele se estranhou. E o que aconteceu? Embora Davi era um guerreiro, um homem violento, um homem sanguinário, o coração de Davi se compungiu, quer dizer, ela tocou no ponto certo, ela conseguiu, com os seus atos, com as suas atitudes e com as suas palavras inteligentes, ela tocou no ponto fraco de Davi, ou seja, no seu coração, e ele se amoleceu, e ele parou, e ele escutou a serva. Ele poderia muito bem e simplesmente, porque naquele contexto, naquela sociedade, as mulheres existiam para serem oprimidas, para serem dominadas, e não para se misturarem nos negócios masculinos. Ele simplesmente poderia ter atropelado ela e ido embora, ou dito para ela, não vou te ouvir, e já ter matado ela ali, matado os seus servos ali. Não, o que ela fez? Ela deixou os servos atrás, ela foi à frente. Quando ela se deparou com Davi, ela tomou todas essas atitudes. E aqui eu abro um outro parênteses. Você tem sido uma mulher inteligente? Você tem usado a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de ação, a sua capacidade de usar as palavras certas no momento certo? É para se pensar. Foi o que Abigail fez. Trabalhou naquele momento com o que ela tinha na mão, com as armas que ela tinha na mão, e ela atingiu o objetivo, que era o coração de Davi, era amolecer o coração de Davi. Amém? Vamos no versículo de número 25. Olha aqui que agora o diálogo vai acontecer, né? Ela vai continuar as suas argumentações. Não se importe agora, meu senhor, com este homem de Belial. Olha aqui, agora ela está se referindo ao marido dela. Senhor, rei, o Senhor é superior a este homem, o Senhor é o rei, o Senhor é mais poderoso, o Senhor é mais inteligente, o Senhor é o dominador, o Senhor é mais formoso talvez, o Senhor está dominando a situação. Não se importe com este homem de Belial, ou seja, com este homem mau, com este homem sem valor. Porque conforme o seu nome, assim é. Ele se chama Nabal, e a insensatez está com ele. Mas eu, a tua serva, não vi os jovens que enviaste. 26. Agora, pois, Senhor meu, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vir derramar sangue e vingar-te por tuas próprias mãos. Sejam, pois, como Nabal os teus inimigos, e todos os que procuram fazer mal contra o meu Senhor. E agora, este presente que a tua serva trouxe a meu Senhor, seja dado aos homens que seguem o meu Senhor. E olha que outro ponto interessante, novamente ela repete: eu te rogo que perdoes a ofensa da tua serva.
ela está dizendo aqui, ela está avocando o erro de Nabal. Ela poderia simplesmente dizer, eu espero que você perdoe o que o meu marido fez. Não, ela está avocando, ela está chamando para ela, né? Olha aqui, que perdoes a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente te fará casa firme, a meu Senhor, pois o meu Senhor peleja as batalhas do Senhor, e nenhum mal te sobreverá em todos os teus dias. Então, ela entrega o presente, ela pede que os seus servos entreguem o presente, depois novamente ela roga a Davi, ela avoca a responsabilidade, ou seja, ela também chama para si o que o marido dela fez lá atrás, e ela disse, o que ele fez eu também fiz, então eu espero que o Senhor me perdoe. E ela depois lança bênçãos sobre a vida de Davi. E agora, eu pergunto para você, mulher, você tem lançado palavras de bênção ou palavras de maldição? Você tem procurado ajudar o seu marido ou o seu companheiro, ou tentar resolver os problemas da sua família, ou você tem complicado ainda mais? Amém? Vamos lá no versículo de número 30. Acontecerá que quando o Senhor fizer com o meu Senhor, conforme todo o bem que falou de ti, e te estabelecer por príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não terás motivo de pena nem remorso por haver derramado sangue sem causa, ou por haver te vingado por ti mesmo. Guarda-se, pois, meu Senhor, e quando o Senhor fizer o bem a meu Senhor, lembra-te da tua serva. Ou seja, ela está dizendo para Davi, ela já tinha conseguido amolecer o coração de Davi, e agora ele está dizendo para Davi, não faça essa loucura, não se iguale ao homem de Belial chamado Nabal, ou seja, não se iguale a meu marido. O Senhor vai fazer uma coisa e lá na frente o Senhor vai se arrepender. E olha o que Davi responde para ela, no versículo 32, disse Davi a Abigail, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que te enviou para que hoje me encontrasses, e bendito seja o teu arrazoamento, e bendita tu, que me estorvaste hoje de ir derramar sangue, e para vingar-me por minha própria mão, porque vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer-te mal, que se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, daqui até o amanhecer não teria ficado com vida Nabal e nem um só varão. Quer dizer, ele ia matar todo mundo, ele ia acabar com a família do Nabal. E agora, veja como se inverteu a situação. A partir do momento em que ela lançou uma palavra de bênção, Davi devolveu para ela uma outra bênção, ou seja, ainda elogiou a serva. Ainda bem que Deus te mandou aqui, porque eu ia fazer uma loucura. E lá na frente talvez eu fosse me arrepender. Então, minha irmã, nesta noite, Abigail está nos ensinando aqui. Não espere muitas vezes para tomar atitudes. Não espere muitas vezes a coisa arruinar. Não espere muitas vezes a casa cair. Não espere muitas vezes alguém da sua família se perder. Saia à frente. Tenha prudência, tenha sabedoria, tenha inteligência. Procure ir no cerne da questão. Procure se antecipar aos fatos que talvez você tenha tido conhecimento e que você enxergue lá na frente que vai acontecer coisas ruins. Vamos no versículo 36. Depois de tudo isso resolvido,
Davi recebeu de sua mão o que esta lhe trouxera. Versículo 35. Davi recebeu da sua mão o que esta lhe trouxera e disse: sobe em paz à tua casa, e vês que ouvi a tua voz e te respeitei. Muito bem, olha que coisa interessante, que afirmação, né? Um rei dizendo a uma pessoa que se colocou como serva: vai tranquila, fica sossegada, porque eu respeitei os seus argumentos, as suas ideias e o seu posicionamento. Mulher, você tem se valorizado para ser respeitada? Você tem se posicionado diante de algumas situações para que as pessoas te respeitem? Ou muitas vezes você é tratada de uma maneira vulgar ou de uma maneira mal educada? Aqui ela se posicionou e Davi a respeitou, e ele não tinha obrigação nenhuma, hein? Se nós formos no contexto aqui, ele não tinha obrigação nenhuma, mas ela usou de um argumento, ou seja, ela também se colocou numa posição de embaixadora de Nabal. E havia um costume, quando havia duas intrigas, duas brigas entre famílias ou entre países, era meio que cortesia se primeiro ouvir o mensageiro, o representante do outro lado. E se Davi, ele poderia não ter ouvido, mas ele preferiu cumprir o costume, a tradição. Vamos ouvir o que ela tem de falar. Ou seja, ela se impôs e ela teve condições de dialogar com o rei. Então eu faço uma pergunta para você, mulher que está nos acompanhando nesta noite. Você tem se posicionado com respeito? Você tem se colocado com autoridade para ser ouvida perante as pessoas? Ou perante alguma outra situação que possa estar havendo dentro da sua família? Ou é mais uma que está falando? Amém? No versículo de número 36, resolvida toda a situação, Davi pegou o presente e foi embora, ela retornou à casa. Olha aqui que interessante, né? Abigail voltou a Nabal, e eis que ele tinha um banquete em sua casa, como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre, pois estava completamente embriagado, pelo que ela não lhe declarou coisa alguma, até o dia seguinte. Então ela voltou, encontrou o marido dela completamente bêbado, e conversar com bêbado não tem jeito. Ela ficou quieta. 37. Mas pela manhã, quando Nabal já não estava sob os efeitos do vinho, a sua mulher lhe referiu essas coisas. Então o que ela amanheceu o dia? Nabal estava são, e o que ela falou para Nabal? Vou fazer aqui uma conjectura, tá? Se não fosse eu a ir falar com Davi, a sair aqui apressadamente com algumas coisas, nós todos aqui estaríamos mortos, você estaria morto. E eu creio que ela deve até ter falado, né? Você não ia nem saber como você morreu, porque você estava embriagado. E muitas vezes, meus irmãos, dependendo da circunstância, é preferível não falar nada naquele momento. É um fator aqui de inteligência. Porque talvez Nabal aqui estava embriagado, mas às vezes no calor das discussões, no ânimo quente, nas cabeças quentes, é preferível não falar nada, deixar abaixar a poeira. Não é viável, como a gente diz aí, né? Jogar mais lenha na fogueira, ou querer apagar a fogueira com gasolina. Deixa as coisas para o outro dia. Sabedoria. Voltando aqui para terminar. Sobre os efeitos do vinho, a mulher lhe referiu essas coisas e se amorteceu nele o coração. E ele ficou como pedra. E aqui eu quero abrir aqui um parênteses, que segundo os teólogos, segundo os estudiosos, ele teve um derrame, um ataque, uma hemorragia cerebral, porque ele deve ter ficado super nervoso, super agitado.
E olha que coisa interessante no 38. Uns 10 dias depois, o Senhor feriu a Nabal e ele morreu. E depois, não vou ler aqui o final da história, quando Davi soube da morte de Abigail, mandou os seus homens buscá-la e trouxe ela para ser mulher de Davi. Ou seja, ele ficou apaixonado pela capacidade dela, pela inteligência, pela perspicácia, pelas atitudes, pela mulher pronta a ajudá-lo, que foi o que aconteceu. Amém? Espero que as irmãs e os irmãos que estejam nos ouvindo fiquem com esta palavra e meditem mais sobre esta passagem de Abigail aqui, de Nabal, Abigail e Davi, porque teriam N coisas a serem faladas aqui, mas eu tirei talvez as principais. Eu procurei pensar nas principais coisas para levar este entendimento às irmãs. Rapidez, inteligência, perspicácia, humildade, prudência, sensatez, posicionamento e principalmente respeito. Porque quando a gente impõe respeito, as pessoas respeitam. Amém? Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade e passo a palavra ao pastor Edrey para finalizar o culto. Amém, irmãos? Palavra abençoadora, que o Espírito Santo continue a ministrar no seu coração e que nós possamos, na nossa caminhada, colocar em prática tudo aquilo que nos foi falado nesta noite. Amém? Já estamos chegando ao final de mais uma transmissão, de mais um culto. Domingo que vem tem mais. E deixa aqui, né, amados irmãos, os nossos... a nossa palavra, né, de cuidado, né, evitar aglomeração. A gente, cada vez que a gente vê os noticiários, né, a morte está na casa de milhares, né, então tudo isso nos preocupa. Então nós precisamos vigiar, né, você que tem mesmo a real necessidade de sair da sua casa, né, use máscara, álcool em gel, evite aglomeração, né, se você pode ficar em sua casa, fique em casa, se cuide. Né, momentos da gente agir com prudência, né, com sensatez, né, presbítero Antônio, né, então a gente precisa inteligência também, né, a gente precisa ser inteligente, né, infelizmente a gente ouve muito por aí e fala, não, Deus é comigo, Deus é com a gente, mas a gente precisa fazer a nossa parte também, né, essa é nova, essa eu não tinha ouvido não, máscara espiritual, essa álcool em gel ungido. A gente riu um pouco para descontrair, mas a situação é séria. Infelizmente, tem muitas pessoas que propagam isso e, infelizmente, vêm ao óbito. Então, a nossa preocupação com vocês, não apenas no âmbito espiritual, mas também no físico, no cuidado, né, pessoal de cada um de vocês. Então, se cuidem, tá bom? Em breve, se assim Deus permitir, nós gostaríamos de rever nossos irmãos aqui no nosso templo. Não abraçar, mas só de ter o contato visual com vocês é bom demais, é muito bom. Então vamos orar, vamos nos cuidar para que isso em breve aconteça. Amém? Convido você a mais uma vez fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor Jesus e logo estaremos encerrando este culto. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado pelas canções, pelo momento de louvor, ó Pai, onde nós pudemos sentir a sua presença. O Senhor se fez presente aqui, ó Pai, e eu creio que nos lares que nos ouviram e nos lares que ainda nos ouvirão, Deus, que a tua palavra muito falou aos nossos corações, ó Pai, continue falando aos nossos corações e que nós as coloquemos, ó Pai, em prática. Deus, tudo aquilo que nós ouvimos, Deus, por intermédio da vida do presbítero Antônio, Pai, seja de fato, ó Pai, concretizado
no nosso dia a dia, que nós possamos tomar, ó Pai, esta mulher, Abigail, como exemplo, ó Pai, nossa caminhada, Senhor, dentro do nosso ambiente familiar, seja fora dele, ó Pai, aonde nós estivermos, nós possamos agir, ó Pai, como esta mulher agiu. Nos cobre com a Tua graça, nos enche com o Teu Espírito Santo. Pai, derrama do Teu poder sobre a Tua igreja, sobre as nossas vidas. Pai, nos abençoando e também nos guardando, Pai, nos protegendo, Senhor, de todo o mal, Pai. Livra-nos, Senhor Jesus, do mal. Deus, guarda, Deus, a nossa entrada e a nossa saída. Abençoa, Pai, o Teu povo e nos dê uma semana abençoada, no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Tenham uma ótima semana e até logo.